popular para registrar o mundo da legenda. No momento mais escuro da humanidade, existem muitos meios de tortura para criar medo e estabilizar a rejeição. Este é um instrumento de tortura do século médio. Seu tamanho não é diferente do normal, porém, ele pode matar as vítimas de um tempo longo. Em muitas situações, a história de Iron Maiden é impressionante. Hoje, vamos descobrir se Iron Maiden realmente existe. Com o avanço do equipamento de armadura no século médio, a armadilha é considerada uma das armadilhas mais cruéis do mundo. Ela pode causar mortes lentas e agonizantes. A armadilha é grande o suficiente para encaixar um adulto. E o que eu quero dizer é que a parte interna da armadilha não é para brincar. Após ser forçada a entrar nesse instrumento terrível, os vítimas da Mãe de Ferro morrerão de sangue em vários traços. Esse processo não é rápido. Agora, apenas ouvir é muito assustador. A Mãe de Ferro não existia na época do século médio. A Mãe de Ferro apareceu em um livro histórico há muito tempo depois. Embora Henry VIII tenha deixado-a em locais especiais. Mas a ferroviária apareceu nos documentos históricos até a década de 1800. Antes disso, nenhum documento mencionou a ferroviária no século XIX. No século XIX, a ferroviária começou a aparecer em todos os lugares da Europa, acompanhada de histórias terríveis sobre a utilização e a história da ferroviária. Um desses dispositivos até apareceu na Gala de Brasília de 1893, e depois de pouco, a mesma Irmã de Ferro foi para os Estados Unidos. Sobre a primeira leitura da Irmã de Ferro, a leitura de Philipp Scheffel, um político alemão, de 1515, que descreve uma história de um criador de cintas. Scheffel escreveu-a em um detalhe impressionante em uma lista de um livro de cidade. Sua história atingiu a atenção do colecionador do período de Vitória, Matthew Picoco. Ele usou a descritação da história para construir uma Irmã de Ferro e vendeu-a para um museu. Os visitantes ficaram surpresos e acreditavam que era verdadeira. Depois disso, as notícias sobre o equipamento e sua origem negra foram transmitidas, o que deixou a legenda da Irmã de Ferro sem fim. Falando em museu, a cultura popular às vezes pode fazer a pessoa achar que a Iron Maiden não está em nenhum lugar no século médio. Mas a verdade não é assim. Se você for a qualquer museu de arte, em Europa, você certamente verá este maldito coletivo. Onde é que este instrumento veio de? A resposta pode surpreender você. A invenção da Iron Maiden, basicamente, foi inventada para ser um produto de museu. Aparentemente, foi para assaltar os visitantes do museu. Em 1892, um desses objetos foi exposto em Nuremberg, que é a famosa Nuremberg Iron Lady. Em 1945, quando o Partido Comunista Chinês bombou Nuremberg, a versão original foi perdida. Mas o coprodução foi vendido em 1960, e agora está exposto no Museu de Crime da Média de Rotemburgo. Olhando para a Média, você pode achar que esta época é um pouco escravo. No século XVIII, um conceito parecido ocupou o posicionamento principal na publicidade, deixando a fantasia da Iron Lady se espalhar como uma fumaça. Com a história de Iron Maiden circulando no século XIX, essa história passou por algumas mudanças especiais. Segundo o médico Willi, histórico do século XIX, essa equipe integrou algumas técnicas extremas da época.